Cumprimentamos a todos, amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Com muita alegria, nós já disponibilizamos agora nossa segunda parte da nossa primeira aula. A aula do segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita Redimida pelo Sangue de Jesus. Vamos estudar a continuação do primeiro tópico em seguida, falando sobre a carta aos Efésios, saudações ao destinatário. Amém? Vamos lá para o nosso comentário, nossa parte 2 do vídeo da primeira aula. Queridos, tópico de número 1, ainda, falando sobre a assinatura apostólica. Comentário. Em Romanos 11:13, o apóstolo dos gentios, ele foi escolhido para ser bênção, igual à escolha que Deus fez com Abraão. Não foi diferente. A escolha de Paulo, e olhamos para a escolha que Deus escolheu Abraão, era para ser bênção a todas as famílias da terra. A razão de Paulo ser apóstolo dos gentios. Paulo foi levantado por Deus, mostra-se fiel ao seu chamado. Romanos 11:14. O que nós vamos ver é que Paulo, pela sua escolha de Deus aos gentios, ele estava provocando, ele mesmo não, mas pela situação, provocava ciúmes nos judaizantes, até mesmo em Pedro. Os judaizantes, eles perseguiam por causa do seu ministério que Paulo tinha entre os gentios. O ministério de Paulo até alcançou alguns deles, fazendo assim a igreja um povo escolhido entre judeus e israelitas. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele é um apóstolo enviado pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala da saudação e que seu apostolado é divino, ele diz, não é da parte de homens, mas é por meio de Jesus Cristo e de Deus o Pai. Lembrando que o Espírito de Deus está em Paulo. E que ele, Paulo, cheio do Espírito Santo, como diz o texto. Aí nós temos Paulo, um representante, porque ele foi enviado. O Espírito Santo foi enviado, tanto por Deus, o Pai, como por Jesus. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, enviado da parte de Jesus e da parte do Pai, e não dos homens. Glória a Deus. Então, por que ele inicia a carta sempre com um descontentamento ao fato das pessoas questionarem a sua autoridade de seu ministério? Então, o ministério de Jesus não vinha de líderes, vinha da parte de Deus. Mas o descontentamento de Paulo, esse descontentamento que vinha da parte de alguns líderes da igreja de Jerusalém, e por causa das demonstrações dos judaizantes de ciúme, por parte de muitos dos judaizantes que o odiavam, isto nós vemos geralmente no início de cada epístola, esse descontentamento. Não tinha nada a ver com a substituição de Matias, quando ele diz que ele veio da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo. Não veio de homens. Ele não estava falando ali de Atos capítulo 1, quando Pedro, orando com a igreja, já que Pedro era pastor, porque Jesus disse, você vai ser o pastor da minha igreja, quando Jesus se encontrou com Pedro na ressurreição, após a ressurreição. Então, Paulo em nenhum momento ele ataca o apostolado de Matias para impor o seu apostolado no lugar de Judas. Não é isso que o texto está mostrando, quando ele diz, não é da parte dos homens. A questão de Paulo
sempre reafirmar que o seu chamado, não da parte de homens, era por motivo de perseguições, de ciúmes dos seus inimigos. As regras que Pedro estabeleceu para a substituição de Judas no lugar de foi substituído para que Matias viesse a estar no seu lugar. Judas foi substituído por Matias. Então, houve regras bíblicas e as regras eram duras. Veja que o pastor era Pedro, não João. Era o pastor Pedrão. Então, havia muitos outros apóstolos. Mas Pedro via a necessidade do grupo dos 12, que só tinha 11, e que o batismo com o Espírito Santo não seria muito depois daquele dia. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, o grupo dos 12 não estava definido. Faltava um, porque Judas se enforcou. Então, para receber o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, Pedro reuniu a igreja a fim de escolher a substituição do 12º apóstolo. A escolha de Paulo foi por decreto, muito diferente da escolha de Matias. Pedro estava fora disso. A escolha de Paulo foi para ser apóstolo dos gentios, não tem nada a ver para ser um dos 12. Não havia pretensão de Paulo ser dos 12. Uma vez que quando ele disse que Jesus apareceu aos 12, ele não se incluía nos 12. Havia muitos, hoje existem muitos chamados de forma naturais, aonde as pessoas são chamadas por méritos, porque tem mais dinheiro, porque ele é rico, porque ele é o dono da sapataria, então ele é consagrado. Esse não é um chamado de Deus. Foram chamados pela excelência da carne, e não pelo Espírito de Deus na unção. Essas pessoas não realizam nada. Então, Paulo diz em Gálatas 1:1, que o poder e a autoridade de Jesus, que teve para ordenar a ressurreição dos mortos, foi este mesmo poder que o chamou. E verdadeiramente foi esse poder que contrariou a vontade humana, não da vontade do homem. Então, foi decreto de Deus. Não houve cláusulas. 1, 2, 3, 4, para cumprir, foi decreto de Deus. Não houve estatutos, foi decreto de Deus. E o decreto de Deus é o seu querer. Glória a Deus. Então, diferente de Matias, para Matias, tinha cláusula. Ele tinha que conviver com os discípulos enquanto Jesus estava no meio deles. Para Matias, ele tinha que ser batizado no batismo de João. Para Matias, ele tinha que ser visto. Isto é, ele tinha que ter visto Jesus subir na sua ascensão. Ele tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Paulo não passou por esse pacote. Paulo foi chamado por decreto. Mas Pedro tinha o dom de pastoreio. Foi Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro era pastor. E todo pastor tem suas exigências. Paulo escreve a carta aos Efésios da prisão em Roma. Efésios 3:1. Ele é o prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, por sua vez, estava preso para que a igreja estivesse livre e atuante na obra do evangelismo e missões no mundo inteiro.
Então, Paulo aproveita cada dia na sua prisão para escrever, dar mandamento, estabelecer a ordem que seria necessária. Então, Paulo soube aproveitar cada situação adversa para o bem da igreja gentílica. Então, Paulo introduz em seus ensinos, falando de grandes dispensações. Aí ele fala da dispensação, olha aí, 1, da dispensação da graça. 2, da dispensação do mistério. 3, da dispensação da plenitude dos tempos. Olha aí. Então ele fala de 3 grandes dispensações. E essas 3 dispensações são registradas no primeiro capítulo de Efésios. E as 3 estão em ordem. Isto é, quando a gente fala em ordem, seria assim, as 3 dispensações em ordem. A primeira seria essa em ordem. Primeira. A segunda seria essa. E a terceira seria essa. Com o decorrer das aulas, nós vamos explicar as 3 dispensações que está registrado no primeiro, ou seja, na carta aos Efésios. Então, é através do conhecimento das 3 dispensações bíblicas que nós temos o conhecimento completo do propósito de Deus para com os homens. Tudo na Bíblia está posicionado nestas 3 dispensações, seja na área da salvação ou escatológica, ou eclésia, sobre o pecado, sobre o homem. Tudo está nessas 3 dispensações. Então, nós podemos ver que em Efésios, capítulo 4, versículo 1, Paulo se identifica como o preso do Senhor. O fato de Paulo estar preso não era ocasião para os obreiros estar lá permitindo a libertinagem no seio da igreja. É assim que acontece. O pastor viaja e os crentes querem fazer o que querem. A vocação e o chamado requer cuidados contínuos. Devemos permanecer no corpo, que é a nossa casa. Precisamos do sangue de Jesus nos umbrais da nossa porta. Êxodo 12, verso 22. A segurança do povo estava na permanência, na perseverança. Isto é, devemos andar segundo as regras do contrato da nossa fé. É nessa obediência, ter o sangue nos umbrais da porta, permanecemos na vocação do chamado de Deus. Paulo estava preso para que a igreja estivesse livre. Em Atos 28 e 30, vai falar da sua prisão. Quando Paulo chegou em Roma, vindo de Cesareia, ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a carta aos Colossenses, a carta a Filemão. Isto se deu até o fim da sua prisão, em 61 a 63 depois de Cristo. Isto pode ser lido em Atos 28, versículo 30 e 31. Então, debaixo de cadeias, muitos foram os irmãos que creram no Evangelho. E a igreja entrou em crescimento. Filipenses 1,14. Em Romanos, capítulo 16, nós temos uma grande lista onde nome de muitos irmãos que fizeram parte daquela linda igreja, como Áquila e Prisca, conhecia muito bem essa história. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós vamos estudar mais ainda esse trimestre tão abençoado sobre a carta aos Efésios. Vamos estudar com carinho e com dedicação. Amém. Deus abençoe.